Olá! Hoje a gente vai fundo na proposta da Sigma Soft Trade. É uma empresa que basicamente diz que usa matemática pura e algoritmos para operar no mercado financeiro aqui do Brasil. A ideia é bem ousada, né? Pegar inteligência de dados e transformar em lucro, de forma consistente. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental. No fim das contas, no mercado financeiro, quem leva melhor? É a intuição, aquele feeling de momento, ou é a matemática, o cálculo frio? Bom, a Sigma não tem a menor dúvida sobre qual lado dessa briga ela tá. E o motivo dessa escolha está bem aqui. O mercado financeiro é um verdadeiro campo de batalha psicológico. Muitas vezes, o maior inimigo de quem investe é a própria mente, as próprias emoções. É isso que leva àquelas decisões clássicas de comprar na alta, quando está todo mundo eufórico, e vender na baixa, quando o pânico se instala. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso primeiro ponto é justamente esse aqui, o tal do campo de batalha psicológico que a Sigma Soft Trade se propõe a, digamos, neutralizar. Medo, ganância, euforia. Quem já investe conhece bem esse ciclo, né? A verdade é que esses sentimentos são péssimos conselheiros financeiros. A euforia faz a pessoa comprar lá no topo. A ganância não deixa vender para realizar o lucro. E aí vem o medo, que força a venda lá no fundo do poço. O resultado? Quase sempre, perdas e mais perdas. Certo, se a emoção é o grande problema, qual seria então a solução? É aqui que a gente entra na vantagem quantitativa. Essa é a grande aposta da empresa para virar esse jogo. Mas o que é essa tal de inteligência quantitativa? De um jeito bem simples, é parar de tentar adivinhar o que vai acontecer e, ao invés disso, analisar o que já aconteceu. As decisões são todas baseadas em padrões históricos, em probabilidade, e não em palpites. E a filosofia dele se apoia em 3 pilares. O primeiro, decisões baseadas em dados, não em eu acho que. Segundo, a eliminação do viés emocional, ou seja, tirar o medo e a ganância da equação. E por último, o terceiro pilar, que é a busca por consistência e não por uma única grande tacada de sorte. Tá, a teoria parece bem interessante, mas como é que toda essa inteligência vira uma operação de verdade, na prática? Vamos conhecer agora o ecossistema de robôs que eles desenvolveram para executar essa estratégia. E um ponto que é crucial entender é que essa tecnologia não apareceu do nada. Esse cronograma mostra que foi um processo de 5 anos. Passou por muita pesquisa, prototipagem, validação, até chegar nesse modelo de agora que eles dizem estar pronto para escalar. É legal pensar neles como um time de especialistas. Cada robô tem uma missão específica. O Horizon, por exemplo, ele busca operações mais longas, controlando a volatilidade. Já o Scalper é o velocista do time, fazendo operações de segundos para pegar ganhos bem curtinhos. Juntos, a ideia é que eles cubram diferentes cenários do mercado. Bom, já falamos da teoria, da filosofia, mas a gente sabe que no mercado financeiro o que realmente importa é o resultado. Então, chegou a hora da verdade. Vamos dar uma olhada na performance que eles apresentam. E a conversa já começa com um número de impacto. O robô Horizon, operando os famosos mini-índice e dólar, alcançou uma rentabilidade acumulada de mais de 100%, 101,35% para ser exato. Isso por si só já mostra a força de ter uma estratégia bem amarrada. E não parece ser um caso isolado, não. O robô Daylock, que tem um foco maior em gestão de risco, também apresentou um resultado bem forte, 91,55% de retorno acumulado. Para fechar a trinca, o Quantex, que é especialista em realizar lucros parciais ao longo da operação, chegou a 86,81%. Isso tudo sugere que existe um padrão de resultados positivos em diferentes estratégias, o que é bem diferente de contar só com a sorte. Mas olha, o verdadeiro teste de fogo de uma estratégia não é só gerar lucro, é superar o mercado. E é exatamente isso que esse gráfico mostra, a diferença entre a performance da Sigma e a de quem simplesmente comprou o ativo e segurou. Essa diferença, esse a mais, é o valor real que o algoritmo parece adicionar. E esse exemplo do milho ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa bem, o ativo sozinho caiu mais de 20%, um prejuízo bem grande. Mas com a estratégia da Sigma, o que seria prejuízo virou um lucro de quase 5%. Isso mostra que o sistema não é só para maximizar ganhos, mas também para proteger o capital quando o mercado vai mal. E se os outros números já chamaram atenção, esse aqui é ainda mais ousado. Uma taxa de acerto de 100% nas últimas operações de swing trade que eles reportaram. É um número que fala por si, claro, mas que provavelmente representa um recorte bem específico, de um período muito favorável. Ok, com o modelo que eles consideram validado por esses números, a Sigma afirma que chegou num ponto de inflexão.
Vamos ver agora como eles querem transformar essa performance toda em uma oportunidade de negócio real. A grande questão é por que investir agora? O argumento central deles é que a fase de laboratório, aquela fase de alto risco de muita incerteza, acabou. A tecnologia, segundo eles, foi provada em operações reais e as regras do jogo estão definidas. A única peça que estaria faltando é o capital para poder escalar o modelo. E o valor para dar esse próximo passo é este: R$ 300 mil. Esse é o capital de ativação que eles buscam para, enfim, colocar a operação completa para rodar e, eventualmente, se tornar autossuficiente. E como esse dinheiro seria usado? O plano parece ter 3 etapas bem claras. Primeiro, ativar todo o conjunto de robôs. Segundo, escalar a operação, usando alavancagem nos sistemas que se mostraram mais confiáveis. E terceiro, atingir a autossuficiência, ou seja, um ponto em que os lucros da própria operação financiam o crescimento futuro. Com isso tudo, a gente chega na parte final, olhando mais para o futuro. O que a ascensão de tecnologias como essa significa para o mercado financeiro como um todo? Será que o jogo está mudando? Essa frase, que vem dos próprios fundadores, resume perfeitamente o momento que eles acreditam estar vivendo. O quebra-cabeça está montado, a tecnologia está pronta, os robôs estão validados, falta apenas o capital de ativação. É quase uma declaração de que a parte mais difícil, a de desenvolvimento, já ficou para trás. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, mais para reflexão mesmo. O que acontece quando a competição no mercado deixa de ser de humano contra humano e passa a ser uma batalha de algoritmo contra algoritmo? Parece que estamos entrando numa nova era de investimentos, e as regras desse novo jogo ainda estão sendo escritas.